Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais uma aula da exposição meio que devocional do nosso livro de Efésios, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. E aqui vamos dar continuidade a esta lição e com um tema muito importantíssimo que fala sobre a unidade da igreja, os atributos da unidade da fé, na verdade, né? Que você tem a humildade, mansidão e longanimidade, que tudo isso em conjunto faz com que a comunidade de fé, a igreja, possa, de certa forma, manter a unidade. E assim, nós também podermos alcançar o equilíbrio espiritual dentro da nossa comunidade de fé. Então convido vocês para juntos embarcarmos em mais esta jornada. Então, o texto áureo que nós vamos escolher aqui é o texto de Efésios capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, aqui está o texto base, que a gente escolhe um texto base porque a partir dele toda a narrativa é construída. Então, aqui do capítulo 4, este texto aqui é importantíssimo. Uma verdade prática: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Ou seja, sem esses elementos fica muito difícil, muito complicado a igreja manter uma certa unidade, ok? Então é preciso que a gente pratique essas questões na nossa vida. A leitura bíblica em classe ou base se encontra em Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 4. Então, dê pausa aí, pegue a sua Bíblia, e aqui eu coloquei dois, porque são paralelos, tá? Esse texto faz aí um paralelo com Colossenses capítulo 1, versículos 9 e 12. Então, Efésios 4, de 1 a 4, e Colossenses capítulo 1, versículos de 9 a 12, são os textos aqui considerados base aí para a nossa construção de pensamento de hoje. Pois bem, lido aí o texto, espero que você tenha lido. Nós vamos agora para os objetivos da nossa lição. Deixa eu puxar aqui para vocês poderem ter acesso. O primeiro objetivo é explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. E nós vamos aqui, com o auxílio do apóstolo Paulo, da Bíblia Sagrada, entendemos como a humildade pode contribuir bastante para a nossa comunhão. Enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. E o outro objetivo foi invertido aqui, gente, mas não tem problema não. Vocês sabem que é 1, 2 amarelinho e o 3 aqui. Frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Então a gente vê aqui que o estudo de hoje vai ser assim, bem importante, polêmico, mas aí um estudo bíblico aqui bem primordial para o nosso funcionamento como Igreja de Cristo Jesus, tá bom? Então vamos lá. À guisa de introdução, após concluir a oração intercessória em favor da igreja, que foi a lição anterior, e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. O apóstolo Paulo falou no capítulo anterior exatamente sobre coisas que nós precisamos fazer, que começa de dentro para fora. E ele começa a ideia da intercessão. Algumas orações que o apóstolo Paulo fez foi para que os crentes, em certa forma, ficassem fortalecidos. Que eles fossem crentes fortes, que eles fossem crentes para frente, crentes que produzissem, crentes cheios do Espírito Santo, da graça, do poder. Agora, Paulo, depois da oração, vai, de certa forma, a estimular a igreja a manter uma unidade. Agora vai ser o convívio, como manter um bom convívio dentro da igreja, dentro da comunidade de fé.
E aí ele vai fazendo algumas questões aqui que a gente vai perceber. Então, nesta lição, estudaremos essas virtudes fundamentais. Sem essas virtudes, não dá para construir uma unidade embasada, uma unidade sustentável dentro da igreja. Então você tem aqui, humildade, mansidão e longanimidade. Estas virtudes que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. E o ponto central, que é a genuína unidade da igreja, é o resultado desses três elementos, humildade, mansidão e longanimidade de cada crente. Gente, é importante frisar isso nesse ponto central, porque às vezes nós temos a mania de analisar os outros. Por exemplo, quando fala de humildade, a gente analisa pessoas que não têm humildade dentro da nossa igreja. A ideia aqui não é necessariamente olhar externamente, mas que cada um de nós possamos olhar para a nossa vida e ver se nós temos a humildade, se nós temos a mansidão, se nós temos a longanimidade na nossa frente. Se cada um de nós produzirmos estas virtudes, se cada um de nós estivermos empenhados em produzir estas virtudes, com certeza teremos uma comunidade de fé mais autêntica, teremos uma comunidade de fé mais coesa na nossa vida, ok? Então, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta três virtudes essenciais, que são essas que nós vamos narrar aqui. Então, para haver unidade é preciso humildade. Esse é o primeiro ponto. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles, ou seja, uns para com os outros. É muito difícil e muito complicado como nós lidamos com pessoas arrogantes dentro da nossa comunidade de fé. E arrogância e crente não combina. É muito paradoxal quando uma pessoa se diz que é crente, cristã, serva do Senhor, e essa pessoa, de certa forma, ser arrogante. Não combina, não dá certo. Não é uma virtude. Virtude não, né? Não é uma prática que um crente pode oferecer. O crente é conhecido pela sua humildade. Você pode ter os diplomas que você quiser, você pode ter os títulos que você quiser, reconhecimento lá fora, status social, posição social que você quiser. Não interessa, não importa quem você seja. A virtude do cristianismo é humildade. Jesus, sendo Deus, se fez em forma de homem. Então ele nos ensinou o que é humildade. Agora existem muitos cristãos com nariz empinado, como nós dizemos na nossa linguagem popular. O crente nariz empinado é aquele que acha que não precisa de ninguém, não fala com ninguém, não fala com as pessoas, não quer ajudar ninguém, acha que nunca vai precisar da ajuda de ninguém e acha que o dinheiro dele pode comprar tudo, inclusive líderes religiosos. Então, esses tipos de pessoas não podem ser consideradas crentes, mesmo estando na igreja, batizada, mesmo dando dízimo, mesmo servindo no ministério. Se tem arrogância, não está contribuindo para a comunhão da igreja, não está contribuindo para a unidade da igreja. Sabe o que é mais interessante? É que muitos líderes religiosos, aqui para nós, para ninguém escutar, muitos líderes religiosos têm se deixado levar por pessoas que são orgulhosas, arrogantes, pessoas que acham que pode comprar o líder religioso. E muitos líderes religiosos estão caindo numa enrascada de ficar do lado só de pessoas que têm poder aquisitivo, que possam oferecer alguma coisa para ele. E isso é cruel, isso tem destruído muitas igrejas por aí por causa disso. A humildade faz eu aceitar todas as pessoas, eu ir na casa de todas as pessoas, independente se ela tem condição financeira ou não, independente se a casa dela é muito organizada, é muito confortável ou não. Humildade é a marca do cristianismo. Então, o modo digno do viver cristão. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação.
da forma como foram chamados. Deus chamou cada um de nós, nos deu uma vocação para que a gente ande de acordo com esta vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Você pertence a uma comunidade de fé. A igreja não é um clube, a igreja não é entretenimento, a igreja não é um espaço cultural que você vai lá e você diz se você gosta ou não gosta. A igreja não é isso, a igreja é o corpo de Cristo Jesus. Ponto. E como membros deste corpo, nós, de certa forma, de certa maneira, precisamos andar com este modo digno da vossa vocação. Deus chamou você para fazer parte do corpo de Cristo, não para ser a cabeça da igreja. A cabeça da igreja é Cristo, mas Ele nos chamou para pertencer a uma igreja. Temos que andar de modo digno desta vocação. E a humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, isso para um povo pagão. Pelo contrário, era considerado uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. E muitos cristãos envolvidos nesse cenário acabavam, de certa forma, aderindo a isso. Quando vinha um discurso de humildade, dizer, peraí, mas humildade é sinônimo de fraqueza. Mas nós estamos vivendo numa época, no cristianismo, em que esses valores estão invertidos. Está voltando o pensamento pagão, de que as pessoas precisam se concentrar naquilo que elas têm. E aí, o cristianismo vai na contramão do mundo. Se o cristianismo vai na contramão do mundo, logo, a humildade, que é um paradoxo, né? A humildade para alguns é fraqueza, para o cristianismo é sinônimo de força. É preciso ser muito forte para ser humilde. Ser arrogante é fácil demais. Não precisa de se esforçar para isso. Não precisa de esforço para isso. Mas a humildade precisa de um esforço. É por isso que é muito difícil para muitas pessoas desenvolverem a humildade, né? Então, para ser humilde, é preciso de muita força para conseguir se manter deste formato. Então, na vida de Cristo, é que a humildade, deixa eu afastar aqui para poder... Aqui. Na vida de Cristo, é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, como está escrito aqui, Filipenses 2, 6 e 7. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Existe na nossa linguística um recurso linguístico de interpretação de texto chamado de dito e não dito. O dito é aquilo que aparece no texto, aquilo que você consegue decodificar. Por exemplo, aqui, não teve usurpação ser igual a Deus. Então, isso aqui é o que eu leio, que está aqui, isso é o explícito, é o dito. Mas também o recurso linguístico tem um não dito, que é muito mais do que aquilo que tem implícito no texto, ou que está por trás da ideia. Então, logo, quando diz que Jesus, na vida de Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, a palavra usurpação aqui, no não dito, está dizendo assim, que uma das coisas que não combinam é crente e arrogante. A partir do momento que eu me torno uma pessoa arrogante, eu estou querendo usurpar. Ou seja, eu estou querendo ser igual a Deus, ou maior que Deus, inclusive, porque Deus não é arrogante. Então, a pessoa quer se colocar no lugar de Deus. Então, implicitamente, podemos entender que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, está dizendo assim, Jesus, sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário. Então, todas as vezes, implicitamente aqui está dizendo, no não dito do texto, que todas as vezes que nós tomamos uma postura de arrogância, nós queremos usurpar, estar no lugar que não é nosso. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. O nosso Senhor Jesus lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade.
mas não de uma humildade movida pela falsa aparência. Porque tem pessoas que só demonstram que são humildes. Tem até pessoas que falam que são humildes. Eu sou uma pessoa muito humilde, né? Ela é tão humilde que ela tem orgulho da sua humildade, como nós costumamos dizer, né? E sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. É estar pronto o tempo todo para ajudar o outro em qualquer situação, sem querer nada em troca. Jesus, nosso Senhor, se tornou servo e lavou os pés dos apóstolos. Gente, hoje nós estamos vivendo uma briga enorme por cargos na comunidade de fé, ou está em posições de destaque, pessoas que se recusam a trabalhar nos bastidores, pessoas que querem estar em evidência o tempo todo. Isso é um sinônimo de arrogância. Tenha muito cuidado com isso, da intenção pela qual você está querendo fazer alguma coisa, ok? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo, como diz Paulo em Filipenses 2, versículo 3. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Então, a partir do momento que uma pessoa ela não é humilde, ela carrega um sentimento de superioridade, de arrogância na sua vida, é um sinal de que essa pessoa não foi transformada. Sinal de que a pessoa não foi transformada pelo Espírito Santo. É fato, não tem como discutir. Se você agora está me ouvindo, ou se você lidar com pessoas que, de certa forma, não carregam humildade dentro de si. E quando eu falo de humildade, não tem nada a ver com se vestir simples, não tem nada a ver com condição financeira, social, não. Porque existem muitas pessoas que não têm condições financeiras e são arrogantes. E tem muitas pessoas que têm muitas condições financeiras e são pessoas humildes. Não tem nada a ver. A humildade é uma virtude interna que carregamos, quer tenhamos muito, quer tenhamos pouco. Mas quando eu não tenho essa virtude, quando a arrogância toma conta da minha vida, é sinal de que o Espírito Santo não fez a transformação na minha vida, não porque ele não quis, mas porque eu não deixei. Então, a síntese desse primeiro tópico é que a virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. Os arrogantes destroem a igreja. Os humildes cooperam com a humildade ou a unidade da igreja. Mas para haver unidade, é também preciso haver mansidão. E mansidão também está naquela relação de Gálatas 5, 22 e 23 sobre o fruto do Espírito. Quando ele vai descrever lá, e o fruto do Espírito é amor, alegria, tá? Lá também ele vai dar mansidão, domínio próprio. Então a virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Pois bem, se a humildade me coloca no mesmo patamar que todo mundo, a mansidão me capacita para que eu possa lidar melhor com os conflitos que acontecem dentro da comunidade. Imagina você, todo conflito, você ter pessoas que não têm nenhuma mansidão. Pessoas que estão uma ofendendo a outra, pessoas que estão uma batendo de frente com a outra, pessoas que estão brigando em pé de guerra um com a outra, cada um querendo falar mais alto, cada um querendo ter razão, cada um querendo gritar, cada um ameaçando. Sem a mansidão, não há como resolver problemas. Sem a mansidão, nós vamos criar outros problemas, vamos lidar com outras situações, com outras coisas. Não temos capacidade para gerir conflitos dentro da comunidade de fé. Então, sem a mansidão, a igreja local fica num pé de guerra. A igreja local fica, de certa forma, cada um querendo ir para uma direção, cada um querendo tomar suas decisões. Então, a mansidão é importante. Então, mansidão, a palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência.
Então, na expressão mesmo, essas três é que estão mais perto, tá? Paciência está contida na mansidão. Paciência e mansidão são coisas diferentes, mas quem tem mansidão é paciente, ok? Então, isso, de certa forma, está combinando, mas não é igual a outra. Uma contém a outra, de certa forma. Então, essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é o domínio próprio. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo. É um caráter que ele distribui para cada um de nós. Então o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então você tem aqui, na verdade, alguns aspectos da mansidão, que todas as vezes que eu pratico a mansidão, exercito a mansidão, eu estou mais parecido com Cristo. E a mansidão é um exercício, por isso que ele é um fruto do Espírito, tá? Ele está naquela lista do fruto, ou seja, para que a gente possa desenvolver, praticar, para que a gente possa, de certa forma, colocar essas questões em evidência, para que a gente possa exercitar a cada dia, para que a gente seja capacitado a lidar com os conflitos dentro da comunidade. Grandes exemplos de mansidão: Moisés e Jesus. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra, Números 12, versículo 3. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre os outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Então, se você lê a história de Moisés, que particularmente eu sou suspeito de falar, porque depois de Jesus é o personagem que eu mais admiro na Bíblia, não é? Moisés. Então Moisés foi moldado por Deus nesse percurso. Moisés passou por muitos momentos difíceis, momentos até de ira na sua vida, né? E uma dessas iras dele contra o povo, e não obedeceu lá a ideia que Deus deu para ele, né? Aquilo que Deus falou para ele, que não batesse, que falasse perante a rocha, ele bateu 2 vezes lá, num sinônimo de ira. Mas mesmo assim, Moisés, durante a sua vida, foi sendo moldado por Deus a ponto de ele ser reconhecido como uma pessoa mais mansa que já passou pela terra. Claro que depois de Jesus. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. E durante seu julgamento, não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Assim, temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Então, como é que eu caracterizo que eu sou manso? Quando eu passar por situações que vão levar a um descontrole e eu manter o equilíbrio. Então muitas pessoas dizem assim: mas toda vez que eu oro a Deus com mansidão, paciência, seja lá o que for, parece que as coisas saem do lugar. E porque para que nós sejamos mansos, precisamos passar pela escola, que vão nos treinar a ser manso. As escolas que vão nos treinar a ser, por circunstâncias, situações que vão nos treinar a ser mansos na nossa vida. Então, a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimento. Você pode dizer assim: mas aí estão características de uma pessoa besta. Aos olhos do mundo, você pode até ser besta, mas aos olhos de Deus existe a mansidão. Sabe por quê? Que essas aqui são as orientações para vivermos bem em comunidade de fé, bem conosco e bem com as outras pessoas? Porque não vale a pena perder o equilíbrio. Quando se perde o equilíbrio, de certa forma, nós estamos abrindo um buraco para que mais problemas se criem. Perceba que tem situações na sua vida, na minha vida, na verdade, que se nós tivéssemos
ficado calados, evitaríamos muitos problemas. Mas entramos em muitos problemas porque cedemos às provocações, revidamos os maus tratos, emitimos juízo. E aí os problemas vêm, os problemas se agigantam. E faz com que, de certa forma, eu, você, cada um de nós, não entendamos o valor que isso tem. Então, o que a palavra de Deus nos ensina é: não vale a pena fazer isso. Seja manso, seja treinado, capacitado por Jesus para ser manso. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Ao contrário, indica o mais seguro controle emocional. Muito tem se falado aí em inteligência emocional. A Bíblia está ano-luz na frente dessas teorias, porque o que é denominado como controle emocional ou inteligência emocional, a Bíblia chama de mansidão. O que é a mansidão? É você ter controle emocional. É você ter inteligência emocional. Nenhuma igreja subsiste sem controle emocional. Nenhum líder se mantém de pé sem o controle emocional. Nenhum cristão, por mais que ele frequente a igreja, consegue manter o equilíbrio sem o controle emocional, sem a mansidão. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e a sua palavra. Quando eu sou manso, eu estou dizendo assim: eu sou submisso a Deus e eu entendi a sua palavra, que pede para que eu possa ser manso. E o Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Domínio próprio. Então o Espírito Santo vai nos capacitando para que possamos atingir esse estágio aí de controle e equilíbrio emocional. Mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas, ou seja, aquela pessoa que consegue manter um equilíbrio mesmo quando tudo ao seu redor está desequilibrado. Isso é dentro de casa, dentro da igreja, no seu trabalho. Ela consegue lidar com essas situações sem que essas situações a atinjam. Ou seja, ela entende que ela não tem controle com a coisa, com aquilo que acontece ao seu redor. Ela tem controle em como ela vai reagir a essas circunstâncias. Então isso é bem característico. E se todos os crentes de cada igreja desenvolvesse a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, divisão, eles apresentariam o espírito manso e conciliador, como diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 10. Então, muito mais do que olhar para o outro e dizer assim: ah, mas você não é, o outro não é, não sei quem não é. Muito mais do que isso, nós precisamos aprender a ter um espírito manso e conciliador, mas olhar para a gente e não necessariamente para o outro. E aí chegamos à síntese do tópico 2, o resumo desse ponto, dizendo que a mansidão também é virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos na igreja. Minha oração é que você seja tocado por Deus a ser uma pessoa mansa. Conheça mais, a mansidão de Jesus. Stanley Jones descreve este aspecto do ministério de Jesus nos termos de o terrível manso, que tem grande poder e determinação e serviço compassivo. Os mansos são terríveis porque não podem ser comprados ou vendidos. Seu serviço aos outros dura mais que o tirano valentão. Então conheça mais essa história, a mansidão de Jesus, de Stanley Jones, tá bom? E o nosso último ponto aqui, que para haver unidade é preciso longanimidade. Então, estamos numa trajetória de construção de um pensamento a respeito da unidade. Como é que eu, servo de Deus, mantenho a unidade da igreja? Eu, partindo de mim, sendo humilde, sendo manso
e sendo longânimo, que nós vamos detalhar aqui um pouco. A longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. É muito mais do que só ter paciência, entende? Longanimidade é uma expressão que vai muito além, porque ela é uma constância. Paciência, às vezes, nós temos paciência para uma coisa, mas para outras não. Então, a nossa paciência vai variando de acordo com as circunstâncias. O longânimo é aquele tipo de pessoa paciente que mantém constância. Ele mantém a sua paciência independente das circunstâncias. Uma pessoa que só é paciente em si, ela, de certa forma, vai desenvolvendo sua paciência de acordo com as circunstâncias. Vai ter um momento que ela vai explodir, mas o longânimo não. Ele mantém uma constância na sua paciência. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. O fruto do Espírito é longanimidade, ou seja, uma pessoa mais longânima, paciente. Suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Salmo 86, versículo 15. O exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo Jesus. E suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade. E não só isso, mas com pessoas de diferentes pensamentos. Se nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar, são nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Não é amar apenas quando a pessoa faz alguma coisa boa para mim. Está do meu lado, dá uma tapinha nas costas, diz que me elogia, que gosta de mim, não, mas é amar a todos, principalmente nos momentos conflituosos que a vida se deparar. O perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino, 1 João 4,8. O principal aspecto do fruto do Espírito, Gálatas 5,22. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados, Mateus 7, versículo 12. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua. Isto é, amando ardentemente uns aos outros, com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Então, quando somos pacientes, somos tolerantes. Quando nós amamos, nós aprendemos a tolerar uns aos outros, a amar uns aos outros, porque a paciência me leva ao amor e a paciência me leva ao perdão. Enfim, a síntese do tópico 3. A longanimidade é qualidade produzida pelo Espírito que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor. Só uma pessoa longânima é capaz de perdoar aqueles que o feriram. Então fica aí como exemplo. E para a gente concluir a nossa reflexão, vimos o convite de Paulo aos crentes para uma vida digna de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade, que tem como objetivo fortalecer a unidade. A mansidão, que gere os conflitos. O contrário de mansidão gera conflitos. A mansidão gere os conflitos. A longanimidade, que suporta os erros alheios, até porque precisamos ser pacientes uns com os outros, porque muitas pessoas têm paciência com a gente. Às vezes a gente fica naquele negócio de dizer assim, mas eu não tenho paciência com fulano, cicrano, toda vez eu vou... Mas tem gente que não tem paciência com você, é preciso que você se reavalie, né? Então, quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é
glorificado. Sabe por que precisamos viver assim? Para que o nome de Jesus seja glorificado. Quando vivemos o contrário, de humildade, de mansidão e de longanimidade, quem aparece é a gente. Essa é a realidade. Mas quando nós vivemos todo esse conjunto, aí o nome de Jesus é glorificado na nossa vida. Ok, pessoal? Deus abençoe sua vida. Se puder compartilhar essa reflexão com outras pessoas, vai ser uma bênção. São curtas, para que não fique tão longa aí o nosso estudo, o nosso bate-papo, mas são significativas para o nosso crescimento espiritual. Até a próxima aula, pessoal, se Deus assim permitir. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.